Neemias capítulo 9, versículo 10. Se você encontrou, diga glória a Deus. Se você não encontrou, diga sou perseverante. Neemias 9 está depois de Neemias 8, antes de Neemias 11 e 10. Neemias 9, versículo 10, diz o seguinte: fizestes sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais, e contra todo o povo de sua terra, pois saibas que quantas arrogâncias os egípcios os trataram, alcançastes renome que permanecesse até hoje. Versículo 11 diz: dividiste o mar diante deles, para que o atravessasse a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas agitadas. Amém? Agora leia o 12 comigo. Tu os conduzistes de dia como uma nuvem, e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Amém? Abra a tua Bíblia agora em outro texto comigo, lá no Novo Testamento, no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante. Quero ler com você uma passagem. Outra. Marcos 5. Encontrou? Se você não encontrou, eu vou esperar você encontrar. Vamos ler um pedaço um pouco maior aqui. Encontrou? Se você encontrou, diga amém. Eu não vou saber se você encontrou. Amém? Amém. Isso. Marcos capítulo 5, versículo 21 diz: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara todo o que tinha. Mais uma vez ela não melhorava e só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, porque pensava: se eu somente o tocar, nem que seja na orla do seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Alguém tocou em meu manto. Alguém me tocou. Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou a mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver que tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou, prostrou os seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então lhe disse ele: filha, tua fé a curou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas das pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre, ela já está morta. Não fazendo caso do que disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Enquanto chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com muita gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou-lhes e disse: por que todo esse alvoroço e por que todo esse lamento? A criança não está morta, mas ela dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde estava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordem expressas para que dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa de comer. Amém? Amém.
Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, a qual é viva e eficaz. Fala aos nossos corações essa noite aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Querido, na caminhada de Jesus aqui na terra, ele se deparou com muita necessidade dos homens. Aliás, os homens têm necessidades, todos nós temos. Algumas necessidades levavam à morte, outras Jesus usou do poder que havia nele, através da manifestação de Deus, e ele, além de curar as pessoas da morte, também curava as pessoas de outras curas, cura física e também principalmente cura da alma. Jesus passou a maior parte do ministério que ele tinha aqui na terra, ministrando em pessoas, ministrando individualmente, ministrando coletivamente, mas Jesus passou grande parte ministrando, e quando eu falo ministrar, é o englobado de todas as coisas. Ele passou parte do seu ministério também discipulando os seus discípulos, para que eles pudessem dar continuidade ao ministério, à igreja. Mas ele passou a grande parte, a maioria esmagadora da sua parte, do seu ministério, ministrando em pessoas. Todos a quem Jesus tocava, ele tinha intenção de trazer vida. Jesus não tocava em ninguém com intenção, com segundas intenções, a não ser com a intenção de trazer vida, em trazer cura. Mas para que isso acontecesse, tanto vida, tanto cura sobre a vida dessas pessoas, era necessário que essas pessoas se prontificassem em mudar de direção, em mudar de vida. Sem mudança de vida não há crescimento. Presta atenção. Sem mudança de vida não há crescimento. Sem mudança de vida não há crescimento. Sem crescimento a cura não vai permanecer. Sem crescimento a cura não vai permanecer. Por mais, se você vai deixar, porque se você recebe a cura e não busca o crescimento em Deus, você vai deixar princípios novamente, e a cura não vai estabelecer. Você vai esquecer de princípios, e a cura não vai se estabelecer, não porque você não foi curado, não, mas porque você não permaneceu curado. Você pode ser curado e deve aprender a permanecer curado, buscando princípios. Nós só crescemos quando mudamos. Não há crescimento sem mudança. Cada vez que você toma uma decisão, há consequências sobre as pessoas à sua volta. Todas as vezes que você toma uma decisão, a sua decisão envolve pessoas que estão perto de você. Toda decisão que você toma, pessoas à sua volta também são chamuscadas pela sua decisão. Então decida hoje tomar uma decisão certa. Para quê? Para inundar as pessoas que estão à sua volta com a presença, com a doce presença de Deus que há em você. Então quando nós tomamos uma decisão certa, nós estamos inundando as pessoas que estão à nossa volta com a presença de Deus, porque Deus habita em nós. Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus habita em você? Você crê que o Espírito Santo age na sua vida? Então, muitas das vezes as pessoas são curadas, e depois de algum tempo, elas voltam piores do que buscaram a Cristo. Isso não acontece, não é porque ela não foi curada, ela foi curada, mas acontece porque ela não seguiu as instruções do Senhor. Grande parte disso acontece porque elas não seguiram instruções que o Senhor determinava. Ela abandonou princípios, ela não obteve, não procurou crescimento, ela não quis mudar. Para que a cura se estabeleça na minha vida, na sua vida, é necessário nos arrependermos, é necessário deixar que o Senhor transforme a nossa vida, completamente a nossa vida. Deus, Ele não opera por metades. Nós é que muitas das vezes corremos antes do fim. Deus não opera em você por metade, Ele tem uma operação total. Mas no percurso da vida, muitas das vezes nós corremos antes que chegue o fim. Antes que chegue o fim que o Senhor determinou para nós, nós corremos, fugimos. Aí você vai me perguntar: pastor, mas tudo bem, e aí, aquelas pessoas que têm o Jesus e têm enfermidade, elas morrem, o Senhor não quis curá-la? Não, não quis. A Bíblia fala que o Senhor agrada na morte dos seus santos, que o Senhor chegou o tempo determinado na vida dela e o Senhor quis levá-la. Entende? Há enfermidades que são para a morte, há enfermidades que são para a cura, há enfermidades que são para ensinamento, há enfermidades que são para tomada de posição. Enfermidade também pode ser algo pedagógico de Deus para mim e para você.
Não é que Deus vai colocar uma enfermidade em você para Ele te ensinar algo, mas não, vai dos nossos erros, abrimos portas, e o diabo vem e toca, e Deus usa aquela enfermidade ao favor dele. Voltar para domingo passado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Tudo tem propósito, tudo tem propósito. Temos que entender o propósito. Então Deus não faz as coisas pela metade. Jesus manifesta o seu poder em todos nós, e quem o procurava e dava sinais de arrependimento, Jesus tocava de forma diferente. Jesus queria que todos tivessem a mesma visão que Ele tinha a respeito do Pai. O Pai queria curar e salvar toda a humanidade, e essa era a vontade de Jesus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo, e as pessoas que se achegavam a Jesus com um coração contrito, elas eram atendidas por Ele de uma forma diferente, sendo ministradas, sendo curadas de suas enfermidades. Se nós formos ler o Novo Testamento e ver a tamanha posições de cura que Jesus fez, você vai se assustar com tantas elas. Por exemplo, tem um paralítico do tanque ali. A Bíblia fala que ele não falou nada com Jesus ali, e um monte de doente. Jesus passou e achou nele um coração diferente. Por isso foi até ele e falou: o que você está precisando? O Senhor sonda o meu e o seu coração. Ele conhece o seu coração, Ele sabe de o que você precisa, Ele sabe do que você quer, Ele sabe a sua necessidade, e Ele, sabendo disso, Ele vai atrás. Jesus foi até aquele paralítico e falou assim: o que você está precisando? Ah, Senhor, eu estou precisando, porque aqui tanto tempo vem um, agita a água do tanque, outro que está melhor que eu, entra, e eu estou aqui há 38 anos esperando uma cura. Aí Jesus fala: pega a sua maca e vai. Jesus sabia do coração dele, o coração dele impeliu o coração do mestre até ele, mas ele também tinha fé para que isso acontecesse, porque ele pegou a maca e caminhou, e essa fé é que muda todas as circunstâncias. Quando Jesus ministrava sobre as pessoas, elas eram curadas de suas enfermidades, mas para que Jesus operasse nessa enfermidade, era interessante que a pessoa tivesse fé. Era necessário que a pessoa tivesse fé, pois a fé move montanhas, não move? Então por que a fé não pode mover a sua enfermidade? Se a fé move montanhas, a fé também pode mover a sua enfermidade. Por isso que na maioria das vezes que Jesus curava alguém, o que ele dizia depois da cura? Vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te deixou livre, vai em paz, pela tua fé. E como eu te disse, existem enfermidades que não são para cura, são para tratamento, são para ensino, são para consertos. O apóstolo Paulo disse lá em Efésios 2:8, que pela graça sois salvo, mediante a fé. Então a fé é o veículo da graça, pois sem fé, em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é um veículo da graça, então sem fé é impossível agradar a Deus, que é o dono da graça. Por isso Jesus sempre tinha a oportunidade de falar de fé, Ele fazia. Jesus nos leva a crer nele em todas as circunstâncias, que Ele era que trazia esse amor, mas a fé da pessoa era importantíssima. Ele sabia disso, era imprescindível essa fé, a fé de crer que Cristo poderia trazer vida, trazer cura, trazer libertação na vida daquelas pessoas. E o texto que nós lemos depois de Neemias, fala de duas atitudes diferentes, de um homem que se expôs e de uma mulher que preferiu não se expor, devido à vergonha que ela sofria, e devido ao fracasso dos tratamentos, da medicina que ela havia procurado. Mas o comum dos dois é que todos os dois tiveram fé em Cristo, pois sabiam que ali eles encontrariam a solução. Cristo tem a solução para as nossas vidas. O texto fala que Jesus andava com a multidão. No meio da multidão havia um homem muito importante, que era chamado de Jairo. Era um dos principais da sinagoga, ele era o coordenador, ele que recebia as pessoas da sinagoga, ensinava, falava para as pessoas: você tem que sentar aqui, 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 aqui. Ele dividia os locais da sinagoga, ele era o instrutor ali dentro da sinagoga, ele era um homem importante, conhecido na época.
mas na hora da necessidade, ele não se importou com a sua posição social. A Bíblia fala que ele se prostrou aos pés de Jesus. Jairo foi insistente, suplicou ao mestre, pediu para que Jesus orasse, que a sua filha, que fosse até a casa dele, né, e que pudesse tocar na filha dele. Engraçado que Jairo demonstra muito a mim e a sua atitude, porque por que nós vamos atrás de Jesus? Por que você vai atrás de Jesus? Por que você corre atrás de Jesus? Por que vamos até Jesus? Porque temos problemas. Vamos ser mais realistas. Sabemos que a maioria esmagadora de todos os cristãos veio conhecer a Jesus por causa de problemas. A maioria esmagadora da igreja veio conhecer Jesus por causa de problemas, porque achou em Cristo uma posição que poderia mudar a vida dele. É lógico que alguns vieram em amor, porque amaram, escutaram, foram cheios daquele amor, foram impactados pela presença do amor, mas não eximiu eles de terem problemas. Tiveram problemas depois, e procuraram quem? Cristo. Então Cristo, é interessante nós olharmos isso, porque muitos de nós vamos até Ele porque estamos com problemas. Eu nasci num lar evangélico. Como diziam meus amigos mais novos, eu não nasci na igreja porque o diácono e o presbítero eram parteiros, não tinha nascido na igreja, mas tudo bem. Eu nasci num lar evangélico, fui criado num lar evangélico, mas isso não mudou nada para a minha vida, porque quando eu me deparei com dificuldades, eu entendi que eu também precisava de Jesus para consertar os meus problemas. E o que isso tem de mais? Ele mesmo fala: vinde a mim que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O que tem a ver você buscar a Cristo porque você tem problema? Não, eu não quero buscar o Senhor, porque se eu buscar o Senhor, eu estou falando que eu tenho problema. Quem não tem? Quem não tem problema? Quem não tem dificuldade? Muitas das vezes nossos problemas têm sido para nós a solução das nossas vidas. Muitas das vezes o meu problema, o seu problema, o nosso problema tem sido para nós a solução de todas as nossas vidas, da minha vida e da sua vida. Por exemplo, quando estamos com problemas, nós vamos suplicar mais a Deus, nós vamos nos aproximar mais a Deus. Aí não importa a razão social, muito menos se eu vou estar me expondo, pois o problema conforme a sua gravidade, não dá para esperar. Porque tem problema que não dá para esperar. Tem problema que dá para esperar. Não, eu vou esperar. Semana que vem eu oro com mais afinco, tal. Vou esperar para a semana que vem. Não, esse problema é meu. Dá para me esperar mais uns 10 anos. Aí depois eu tomo outra posição. Agora tem problema que não dá. Aliás, até aqueles que esperam, eu te digo, não espere tanto. Cristo tem a solução. Vai até Ele. Mas tem problema que não dá para esperar. Tem problema que é difícil. Não dá para você ficar, não dá para esperar Jesus ficar sozinho. Agora Jesus está sozinho, né? Não tem ninguém incomodando ele. Assisti um filme esses dias para trás, ele é meio antigo, mas você vai entender. É com Jim Carrey, aquele o Todo-Poderoso, né? E ele resolve ser Deus por algum tempo e ele não consegue. Aí ele para pensar e começa a chover o quê? De cartas, de e-mail, de coisas para eles que o mundo todo estava pedindo. Todo mundo estava pedindo, e ele fala: como é que Deus dá conta de responder tudo ao mesmo tempo? E ele criou um computador, né, enorme, e botou sim, e aplicava sim para todo mundo. Então ele criou um problema maior ainda, porque ele respondeu todo mundo igual, e Deus não faz assim. Deus resolve os problemas iguais para todo mundo, cada um tem a sua peculiaridade diante dele. Deus não coloca os seus problemas e os meus problemas dentro do liquidificador celestial, bate e solta uma vitamina para nós. Não, ela tem uma porção para mim, para você, para você, para você, para você, devido à nossa necessidade e à nossa intimidade. Porque a intimidade do Senhor são para aqueles que têm com Ele uma aliança. Isso é a diferença. Então, Jairo não se importou, ele procurou Jesus no meio da multidão, ele correu até Jesus, ele ficou insistindo com Jesus, para Jesus ir ver a filha dele. Jesus, vem comigo, eu preciso do Senhor ir comigo na minha casa, porque minha filha está mal. Ele não podia esperar, mas no meio dessa
turbulência, de problemas que Jesus vivia, teve outra mulher que entrou nessa parada, né? No meio que Jesus estava indo para visitar a filha de Jairo, no meio do caminho, alguém entra na história. Engraçado que também havia, a menina tinha quantos anos? 12 anos. Quantos anos tinha a menina? Quantos anos a mulher estava com enfermidade? O que tem isso a ver? Nada. Nada. Não tem nada a ver, só está aqui na Bíblia, mas não tem nada a ver. Coincidiu, porque às vezes nós queremos ficar achando coisas que tem a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver, simplesmente coincidiu. E foi tão interessante porque foi uma coincidência. Mas naquele caminho, ela vem e aparece alguém diferente e toca em Jesus, né? A Bíblia fala que no meio dessa turbulência, Jesus recebe um toque diferente. E por que essa mulher aparece ali? Qual a razão de tudo isso? Há uma razão para isso. Ela aparece para mostrar a fé, e como a fé move o poder de Jesus. Foi para mostrar que a fé move também a rota de Jesus. Percebe que Jesus parou, a rota foi interrompida, o que ia ser acontecido parou por um instante, porque houve alguma insistência também diferente. Houve algo diferente. Esse mover de Jesus foi movido também pela fé daquela mulher. E aí você começa a entender que a fé move as coisas. A fé move o amor de Jesus. A fé move o poder de Deus. A fé move a nossa salvação. A fé move a cura, a fé move a vida. A fé é o primeiro degrau para a cura ser estabelecida em minha e sua vida, em qualquer área. A fé é o primeiro degrau. Veja que a condição daquela mulher enferma, 12 anos de sofrimento, que dificuldade, que batalha, uma batalha anormal. Ela tinha uma dificuldade, ela era hemorrágica, ela não podia ter uma vida normal de maneira nenhuma, ela não podia ser aceita em lugar nenhum, ela não podia casar, ela não podia nem frequentar a sinagoga, porque se ela entrasse na sinagoga com fluxo de sangue, alguém mandava ela embora, aquilo era impuro. Ela não podia fazer isso, ela não podia fazer nada disso, nada. Aquela mulher não poderia fazer nada, absolutamente nada. Por quê? Porque ela estava ali cheia de uma enfermidade, e era muito difícil para ela. Ela não poderia conviver com as pessoas, ela estava simplesmente impura, digamos assim, e era o que a lei falava. Ela não poderia se aproximar de ninguém, ela havia gastado tudo que ela tinha, sem ter sucesso. Ela padecia na mão do médico, de outro médico, e ela não melhorava, ela piorava cada vez mais, cada vez com mais dificuldade. Tanta dificuldade financeira, porque a Bíblia fala que ela perdeu tudo que ela tinha na mão dos médicos. Tanta dificuldade emocional, mas ela teve fé, e a fé dela moveu a boa mão de Deus sobre ela. Diga comigo essa noite, a fé. Diga, a fé move a mão de Deus ao nosso favor. Você entende isso? A fé move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. A fé daquela mulher era algo formidável. A fé em tocar nas vestes de Jesus seria curada. Não, se eu tocar nele eu vou ser curada. Aquela mulher idealizou isso. Ela idealizou isso de tal forma que ela realizou um ato de coragem, de fé. Outra coisa que eu te disse foi que a fé é o primeiro degrau, não é? O segundo degrau é o quê? Atitude. Não confunda a fé de Tiago, quando fala que a fé sem obras é morta. A obra é outra coisa. Estou falando de atitude. Ela teve fé e tinha que ter atitude. Fé e atitude. Ela teve que ter uma atitude. Tem uma história. Ela é nova, ela é de 1914. O laboratório de Thomas Edison. Você sabe quem foi Thomas Edison? Da luz. Ele inventou outras coisas, né? Por exemplo, o toca-disco, foi ele que inventou, né? Só essas duas coisas já tinha mudado toda a revolucionado a humanidade. Luz e o toca-disco, uma musiquinha para você escutar, né? Então, mas naquele dia de 1914, na verdade foi à noite, o laboratório dele, que não tinha seguro, preste bem atenção, e valia em torno de 2 milhões,
ele começou a incendiar, ele pegou fogo, e tudo que era os detalhes preciosos, os registros de Edson, estava naquele laboratório, e tudo queimou. E no auge do incêndio, enquanto os bombeiros tentavam apagar o fogo, o filho dele, chamado Charles, filho de Edson, veio procurar o pai, preocupado com ele, porque ele tinha hábito de trabalhar até mais à noite, e ele estava muito preocupado. Meu pai está lá dentro, e quando ele viu que o pai dele estava lá de fora, ele respirou aliviado, ficou tranquilo. Ele encontrou o Edson olhando para o laboratório, e ele fitava aquele fogo que consumia o seu laboratório. O semblante dele era como se brilhasse entre as chamas, o cabelo dele já branco, é como se refletisse a luz do fogo. E o filho sentiu um aperto no coração, porque vendo o pai testemunhar o trabalho de praticamente uma vida toda, ser consumido pelas cinzas. E quando foi ficando em silêncio, Thomas Edison disse ao filho: existe um grande valor em desastres como este. Aí o filho perguntou: pai, qual o valor num desastre como esse? Ele disse: todos os nossos erros são queimados. Graças a Deus, podemos começar de novo. E Edson, de fato, ele começou de novo. Até o incêndio, ele tinha passado 3 anos tentando inventar o toca-disco. 3 semanas depois do desastre, ele conseguiu. 3 semanas depois do incêndio, ele conseguiu inventar. Existem coisas na vida, amado, que nós não vamos conseguir controlar. Elas simplesmente acontecem. O que fará a grande diferença é como você vai reagir com esses acontecimentos. Podemos ficar lamentando os acontecimentos, ou arregaçar as mangas e sair para frente, ainda mais com mais garra, com mais entusiasmo, com mais vontade. Por quê? Porque a escolha é nossa. A escolha é minha e é sua, é só nossa, não é de mais de ninguém. Temos que ter atitude para colocar nossa fé em prática. Pense que se aquela mulher tivesse somente fé, e ela ficasse ali, esperando as coisas acontecerem. Eu estou com fluxo de sangue, mas eu tenho fé que vou ser curada. E ela ficava dentro da casa dela. Eu tenho fé. Ela teve fé que seria curada, mas ela não ficou o quê? Parada. Ela teve a atitude de tocar em Jesus. E presta atenção, quem toca em Jesus não sai de mãos vazias. Amém. Se você tocar em Jesus, você vai sempre sair cheio de algo que vem dele. E ele sabe o que você precisa, somente pelo toque. Somente pelo toque ele sabe da sua necessidade. Quantos que estão com problemas, com enfermidades, com dificuldades, e falam que tem fé? Não, eu tenho enfermidade, mas eu tenho fé. Eu estou com dificuldade, mas eu tenho fé. Mas não age, não toma providência. Temos que agir, temos que mover para perto do Senhor, temos que ir até Ele, tocar nele, chegar perto dEle. Para de ficar lamentando os seus sofrimentos, pare de lamuriar, de ser murmurador, para de ficar lambendo ferida. Já viu como é que cachorro quando machuca fica lambendo ferida? Coisa mais horrível. Mas ele não sabe onde está a cura, ele acha que ele tem que lamber. Você sabe onde está a cura está onde? Em Cristo. Nós temos que ir até Ele, nós temos que correr até Ele, se aproximar dEle, tocar nele. Faça isso com amor, demonstre necessidade. Quando nós demonstramos necessidade, nós somos atendidos. Agora, se você vai tocar por orgulho, por altivez, por arrogância, prepotência, Cristo não vai te atender. Ele resiste os soberbos, não vai atender. Acerte a sua aliança com Deus, procure libertação, procure vida de milagres, pois isso tudo quem te oferece é Jesus. João 10:10 parte V: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus é que falou: eu vim trazer vida, e a vida que eu venho trazer não é uma vida miserável, é uma vida de abundância. A vida de abundância. Jesus não perguntou para aquela mulher o que ela tinha, mas ele sabia que dela havia saído poder. Por quê? Ele falou assim: alguém tocou em mim, ela tem uma enfermidade, ela foi curada. Jesus sabe do que você e eu precisa. Então nós temos que ter fé para tocar nele, e atitude. Se você ficar parado, não vai continuar sabendo nunca se você vai ser curado ou não. Não, eu posso ser curado. Quando? Quando eu tocar em Jesus. E que hora? O Senhor não vai te ajudar se você não for até Ele. Já te disse: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados,
eu vos aliviarei. No final do versículo, na outra parte, fala: o meu fardo é leve, meu jugo é suave. E nós não queremos isso. Queremos, pastor, mas estamos agindo para querer? Quando temos fé, o resultado é instantâneo. Presta atenção, a mulher toca em Jesus e demora para ela ser curada? A Bíblia fala que imediatamente cessou a enfermidade sobre ela. Imediatamente. A questão é que nós temos que parar para prestar atenção nos acontecimentos. E Jesus para e pergunta: alguém me tocou? Nos outros capítulos, se você ler nos outros evangelhos, tanto no livro de Lucas como no livro de Mateus, você vai perceber que eles começam a falar assim. Pedro fala para Jesus: Senhor, está no livro de Lucas, a multidão te espreme, né? Jesus era igualzinho um peixe enlatado no meio da multidão, ia até de lado assim, passando, porque todo mundo queria encostar nele. E o Senhor fala: alguém te tocou? É lógico que alguém te tocou. Aliás, todo mundo te tocou. Aí Jesus falou: mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu algo diferente. Eu senti que de mim saiu algo diferente. Alguém tocou em mim diferente. Aquela mulher ficou com tanto medo que ela chegou até Jesus e falou assim: olha, Senhor, foi eu que toquei no Senhor. Ele perguntou: alguém me tocou aqui? Jesus percebeu que aquela mulher havia sido ousada. Ela foi ousada, ela tirou de Jesus poder, e Jesus percebeu, e ele pensou: ela ousou tocar em mim de uma forma diferente. Todos estão tocando em mim e eu não senti nada. Quando ela tocou, eu senti algo diferente. Jesus então completou a bênção sobre a vida dela quando ela se apresentou para ele. Quando ela se apresentou para ele, Jesus falou assim: vem cá, você foi curada, vá em paz. Ela já tinha sido curada, mas Jesus queria saber quem tocou nele. Quem tocou nele me tocou com fé. Então o que Jesus fez? Completou a bênção sobre ela. Vai, fica em paz, fica livre do seu mal. Se aquela mulher às vezes não se apresentasse em Jesus, pode ser que por algum tempo depois aquela enfermidade voltaria, porque ela simplesmente tinha tocado em Jesus, mas ela não tinha conhecido Jesus. Ela chegou até ele e se apresentou: foi eu, Senhor, que toquei ao Senhor, eu movi a minha mão até o Senhor. Jesus falou para ela: vem cá, você tocou em mim diferente de todos que estão aqui, vai em paz, você foi curada. Ele confirmou a bênção sobre ela. Agora, ela sairia dali como alguém que experimentou de Deus por muito tempo, mas por um espaço curto, mas isso mudou a vida dela. Tanto é que ela foi curada, ela foi abençoada, seu lar com certeza foi restaurado. Ela quis muito conhecer o abençoador, e ela entendeu que conhecendo o abençoador, ela teria a bênção sobre ela. Eu sei que você muitas vezes já tocou em Jesus de alguma forma. Se eu perguntar para você: você já tocou em Cristo? Já tive uma experiência com Jesus, eu toquei em Ele de alguma forma, pastor. Mas você se apresentou para Ele depois que você tocou ainda? Você chegou nele e falou: Senhor, foi eu que toquei no Senhor, foi eu que recebi aquilo que o Senhor me deu, o Senhor ministrou na minha vida tal, assim, 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 e o Senhor transformou a minha vida, e agora eu não quero mais me apartar do Senhor. Você falou isso para Ele? Glória a Deus. Porque se você não falou, você está perdendo tempo com Ele. Se aproxime dEle. Se você se escondeu até hoje, você tem que chegar até Ele, se dobrar na presença do Rei, peça perdão pelo seu descompromisso, se apresente a Ele, se apresente para que a bênção seja completa. Jesus te chamou, e quando você tocou a Ele, você chega até Ele e fala: Senhor, eu quero completar em mim a tua bênção. Primeiro eu fui curado do físico, mas depois, quando aquela mulher apresentou a Jesus, Cristo curou ela da alma. Houve uma cura física e uma cura da alma, uma cura das frustrações, das emoções. Ela tinha perdido tudo com os médicos, e o Senhor curou. Aquela mulher se tornou uma nova criatura, porque quem toca em Jesus jamais sai a mesma pessoa. Eu até hoje não vi ninguém que tocou no Senhor verdadeiramente e saiu a mesma pessoa. Não há como, porque quem toca em Jesus não sai com as mãos vazias. Todo esse acontecimento serviu para muitas coisas. Primeira coisa, para mostrar para aquela mulher que ela tinha fé, e que ela teria sido curada pela fé dela, e também para inundar as pessoas que estavam à volta daquele acontecimento pela fé daquela mulher. E principalmente abalou as estruturas de Jairo, porque ele olhou para aquela mulher e falou: nossa, ela só tocou nele com fé,
e foi curada. Eu estou levando ele para tocar na minha filha, e eu preciso ter uma atitude diferente. Porque às vezes na hora do desespero, você corre até Cristo desesperado, mas não estabilizado na fé. Você está desestabilizado porque você não sabe o que faz, e procura Cristo por emoção. E não é por emoção que as coisas acontecem, porque por emoção, amado, você vai sair daqui emocionado. Mas a emoção não vai transformar a vida de ninguém. O que transforma a vida é a atitude. O que transforma a vida é a atitude. Temos que ter atitude. Jairo viu o que representava a fé. A batalha dele estava começando. Ele havia começado a batalha. E nós que estamos vendo tudo isso, vamos entender o quê? Que a batalha das outras pessoas serve para quê? Para fortalecer a minha fé. Experiência serve para fortalecer a nossa fé. No versículo 35 do livro, do capítulo 5, diz: enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse para Jesus, para ele: sua filha morreu, para de amolar o mestre, para de incomodar o mestre. Olha que notícia que trouxeram para Jairo: sua filha morreu, não incomoda mais o mestre não. Será o que passou na cabeça de Jairo? Eu acredito na notícia, ou eu acredito em quem está comigo? Eu acredito no que eles me falaram, que minha filha morreu, e agora o que eu tenho que fazer é prantear, é chorar, porque ela já morreu? Ou eu acredito no quem está comigo, em alguém que simplesmente, alguém tocou nele e foi curado? Você acha que se esse acontecimento não tivesse acontecido no período que estava caminhando Jairo, isso não tinha abalado Jairo? Jairo poderia ter desistido e falado: Senhor, não adianta mais mesmo, minha filha já morreu, deixa, vai cuidar das ovelhas do Senhor. Mas Jesus responde ele prontamente: não temas, crê somente. Você já pensou em escutar isso de Deus? Crê em mim, crê somente. Jairo não tinha recebido bênção alguma, mas ele estava com o abençoador. Jesus não se importou com as palavras de derrota que trouxeram para Jairo. Jesus liberou a frase para ele: olha, acredita em mim. Que palavra maravilhosa, mano. Que coisa que mudou a história, tremenda, formidável, confortante, segura. A fé também é um combustível da segurança. Jesus falou para ele: olha, a fé é segurança, confia em mim. Eu tenho a segurança para a sua vida, confia em mim, descansa em mim, entrega para mim. Quantas vezes as pessoas já te disseram isso? Ah não, seus filhos nunca vão servir o Senhor. Não, seu cônjuge nunca vai servir o Senhor. Sua família está destruída. Sua doença não tem cura. Seus sonhos são loucuras. Os seus planos nunca vão sair do papel. Quantas palavras de derrota, de fracasso, de miséria na sua vida? Quantas palavras você já acumulou disso tudo? Mas aí o Senhor olha para você e fala: não temas, crê somente, crê em mim. Eu sou o Senhor, provedor da porta dos milagres. E por intenção é a 12ª, não é a 11ª, querido. Jesus só falou isso para ele: crê em mim. E no versículo 37, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Aí Jesus falou: ó, já veio a notícia, morreu, crê em mim. E aí ficaram assustados. Quem que eu te disse no livro de Lucas que falou para Jesus que estava espremendo ele? Pedro estava perto de Jesus, Tiago e João também. Aí Jesus falou para ele: vem aqueles que estão mais perto, porque estão contemplando mais a presença de Deus. Então vamos até lá. E falou para todo mundo para trás: ninguém me segue, a não ser o pai da criança e a mãe dela. O resto ninguém me segue. Só os 3 e os outros 2. Nós 6 vamos resolver a situação. E aí ele foi. Jesus entendeu isso. Por que Jesus levou só essas pessoas? Porque levaram aquelas pessoas que estavam mais perto do momento. Essas pessoas estavam perto de Jesus, viram todas as curas, todos os milagres. Por certo, quando aquela mulher foi curada, eles estavam próximos. E Jesus falou: olha, esse espírito de incredulidade que trouxeram para o nosso meio não pode prosperar. Esse espírito de incredulidade que veio chegar até nós não pode. A incredulidade fecha a porta do milagre. Agora, se você não crê, como é que você vai receber?
A incredulidade mostra desconfiança. A incredulidade dificulta o milagre em nossa vida. Em versículo 38 e 39 diz: quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, muita gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e disse: por que todo esse alvoroço? Por que todo esse lamento? A criança não está morta, ela dorme. Jesus também era piadista. Você imagina bem, a criança morta, Jesus chegando, ela está dormindo. Dormindo que jeito? Ela morreu. Ela morreu. Ela morreu. Não, a menina está dormindo. Não, ela morreu. Todos choravam a morte da menina. Ninguém acreditava que Jesus viria para curá-la. E mesmo depois que ela se encontrasse morta, agora que ela não viria mesmo. Mas Jesus novamente falou o quê? Ela dorme. Eles criticaram, riram de Jesus. O que Jesus fez? Os repreendeu e mandou todo mundo sair do local. Pode ir embora. Pode ir embora. Todo mundo. Vai embora. Vai embora, porque a incredulidade aqui está muito visível. Está muito visível. Vai embora. Lá em João capítulo 11, não precisa abrir não, você conhece a história, fala de um homem chamado Lázaro, amigo de Jesus. A Bíblia fala que Jesus escuta a notícia de Lázaro. Lázaro morreu. E a Bíblia fala que Jesus chorou. A única hora que a Bíblia fala que Jesus chorou, porque Lázaro morreu. Lázaro era uma pessoa que Jesus amava. Ele deveria amar a companhia de Lázaro, porque a Bíblia fala que ele era amigo de Lázaro, amigo das irmãs de Lázaro, da família de Lázaro. Jesus amava eles. Jesus ficou triste com a notícia. E depois que Jesus recebe a notícia, ele tem uma atitude diferente. Eles caminhavam em uma direção, e Jesus para e recebe a notícia, e fala o que para os discípulos? Vão voltar para a Judéia. Senhor, vão matar a gente. O Senhor saiu de lá quase apedrejado, agora nós volta. Vão matar, nós não podemos voltar. Tomé discute com Jesus. Jesus fala para ele: olha, nós vamos voltar. Nós vamos voltar. Por quê? A rota da sua caminhada foi mudada. A fé muda a rota, porque mudou a rota de Jesus, mas o amor também muda. O amor vai mudar a rota de qualquer caminhada. O amor mudou a rota de Jesus. Ele voltou para a Judéia por causa de Lázaro. Amado, quando ele chegou lá, todo mundo chegou até ele, começou a chorar. Ah, Senhor, o Senhor não estava aqui. Oh meu Deus, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido, agora ele morreu. Aí Jesus falou para ela: calma minha filha, crê somente, crê e verás a glória de Deus. Calma. Não, Senhor, como é que o Senhor fala isso para mim? Tem 4 dias. 4 dias. Nós lemos essa passagem, gostamos de falar sobre ela, e passamos igual um atropelo sobre ela. Pensa 4 dias: segunda, terça, quarta e quinta, ou domingo, segunda, terça e quarta. 4 dias mortos. 4 dias ele estava morto. Não era um dia, 4 horas, 3 minutos. Não, ele morreu. Ele estava morto, havia 4 dias, o corpo já estava o quê? Em estado de putrefação, meu filho. Enrolar, lá não tinha caixão, não tinha embalsamento, não tinha nada, não fazia nada. Enrolava com atadura, botava, não tinha caixão para proteger o corpo um tempo. Não, botava em cima de uma pedra, numa tumba, e fechava com uma pedra. Ali você imagina o que estava acontecendo ali dentro. 4 dias, nada naquele corpo de Lázaro prestava mais. Ele estava em decomposição, não havia mais nada depois de 4 dias. Nem os órgãos de Lázaro não existiam mais, tinha acabado tudo. Tudo estava em decomposição. Mesmo assim Jesus olhou para a pedra. Vou tirar a pedra. Eu fico imaginando aquela situação na cabeça dos discípulos. Você é doido, né? Não pode, está fedendo, Senhor, vai tirar a pedra. A irmã de Lázaro chega: Senhor, não tira a pedra não, tem 4 dias, está fedendo. Ele falou: tira a pedra, minha filha. Tiraram a pedra dele e chamam: Lázaro, vem para fora. A morte pode ter pensado: eu vou resistir mais um pouquinho. Não teve jeito, tem que obedecer. A Bíblia fala que tudo obedece à voz do Senhor, porque foi constituído um reino para Ele, e Ele é o cabeça da igreja. Tudo está nas mãos dEle, e tudo vai submeter o nome dEle, seja principados, potestades, tudo foi feito para Ele, por meio dEle, por intermédio dEle, sejam tronos, soberanias, tudo está nas mãos dEle, tudo foi criado para Ele, e por Ele, e para Ele. E Ele falou: Lázaro, vem.
E a Bíblia diz que Lázaro veio. Veio perfeito. Jesus falou para o discípulo: desata ele, desprende ele, porque ele está no meio de vós. Eu acredito que nem fedendo ele veio, porque Deus não faz as coisas pela metade. Ele veio completo. Jesus tirou isso. Olha o problema, um problema grandiosíssimo, e Jesus resolveu. Às vezes você tem problema que você acha muito grande, mas para Deus não é. O seu problema para você pode ser grande problema, pode ser um enorme problema, mas para Deus o seu problema pode ser a solução da sua vida. Porque o problema seu para você pode ser um problema de derrota, mas para Deus o seu problema vai ser a solução para a sua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Outra coisa, outro texto, já estou encerrando, né? Lá em Gênesis 18, capítulo 18, versículo 14, fala sobre Abraão e Sara. Diz assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Deus chega para Abraão e fala: você vai ter um filho. Deus sempre vai se manifestar em nossas vidas em momentos difíceis. Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus se manifesta na nossa vida em momentos difíceis? Por quê? Porque o estupim vai fechando, vai fechando, vai fechando. Não tem mais nada, não tem jeito, aí é Deus. Por isso que aquele que não tem nenhum recurso, Deus age de forma diferente. Porque ou Deus age ou o céu racha. Porque ele não para de orar e incomodar Deus o tempo todo, porque ele já não tem mais recurso nenhum. Recurso nenhum, então ele vai para a presença de Deus. E aí, ele é fiel em tudo. Abraão era fiel em tudo, tudo com Deus. E Sara era uma mulher estéril. Ela não tinha a menor chance de dar um filho para Abraão, não tinha, estava com 90 e tantos anos, né? O aparelho reprodutivo de Sara já estava doente, deficiente, era incapaz de gerar um ser humano perfeito, é óbvio. Sara estava dentro da tenda. Se você ler o texto depois, você vai entender. Dentro da tenda, ela estava dentro da tenda, ouvia o que estava do lado de fora, mas não via. Ouvia, mas não via. Ela pôde ouvir a conversa. E dentro dessa tenda, né, havia separações, é lógico, né, para não entrar poeira e tudo e tal. Ela tinha uma privacidade ali dentro, onde ela estava só, mas escutando o que estava acontecendo. Então, ela não podia ver o que estava acontecendo lá fora, mas estava escutando. E muitas das vezes, por causa das circunstâncias difíceis, nós ouvimos o que está acontecendo e cremos do nosso jeito, e é onde impede a mão de Deus. Ela ouviu o que Deus estava falando. Olha, como assim eu vou ter um filho? Eu não vou ter filho, eu não posso ter filho. E a Bíblia fala que ela riu lá dentro. Isso é piada, eu não posso ter filho. Ela não viu o que estava acontecendo ali, aquela aliança de Deus e Abraão, o que estava movendo. Por isso que eu falo para você: aprenda a andar com aquilo que mistura a sua fé, aquilo que alicerça a sua, aprenda a se misturar com aquilo que é de Deus, aprenda a envolver com aquilo que é de Deus, porque aquilo vai alicerçar você. Sara não estava vendo, ela ouvia, falou: não, isso é conversa fiada, isso é conversa fiada, como que Deus vai me curar? Deus não vai me curar, eu não vou ter filho hora nenhuma, isso é piada, isso é para alegrar o coração de Abraão. Então dentro da tenda, ela escutou o propósito, mas não creu. Deus é Deus de propósito. Ele não se alegra com o nosso sofrimento, e nem com as nossas dificuldades, mas todo caos traz um benefício. Todo caos traz um benefício. O mundo estava uma tristeza, corrupção, bandidagem, prostituição. Deus acabou com o mundo com o dilúvio e trouxe um benefício, um novo tempo. O povo se prostituiu longe de Deus e levantou altares para tudo quanto é lado. Deus pegou o povo e disse: eu vou levar vocês para o exílio, vem embora, 70 anos de escravidão, para largar de ser besta. Voltou e todo mundo acertou com Deus, alinhou com Deus, não houve mais prostituição espiritual. Acabou altares no meio de Israel, depois do exílio. Quer um maior? O mundo não tinha salvação. Jesus veio e morreu aonde? Na cruz. E depois da morte dele, há a salvação para aqueles que creem nele. Todo sofrimento gera um benefício. O caos aponta para o benefício. Vai ter o caos, mas logo vai vir o benefício. Lembra do salmista? O choro dura uma, mas a alegria vem para amanhecer.
há um benefício. Então Sara olha e fala: não posso, não vou ter filho. Abraão tinha um problema, o problema não era Sara, porque às vezes achamos que o problema é Sara. Não, o problema é a incredulidade de Sara. Temos que aprender a tirar para fora os problemas, encarar de frente, chamar Jesus para agir nesses problemas, nos milagres da nossa vida. Sara estava dentro da tenda, mas não via o que Deus estava fazendo. Abraão estava do lado de fora, e ele tinha certeza: eu sei que eu vou ter um filho, porque eu vi Deus falar comigo, eu vou ter um filho. E Sara: não vai, não, toma Agar. Entende? Quem não vê o que Deus está fazendo, não crê. O que Deus tem feito na sua vida, para você entender quanto Ele tem feito, para você crer mais. Será que você não tem percebido quanto Deus tem feito? Da onde Deus tem te tirado? Da mão de Deus movida sobre a sua vida. Pastor, mas eu estou por dificuldades tremendas, dificuldades horrorosas. Amado, depois do caos vem o benefício. Entenda, procura o Senhor nesse propósito. Sara estava dentro da tenda, o Senhor viu e falou para Abraão: vai ter um filho. Deus podia muito bem agir dentro da tenda, falar assim: olha, Sara, também sou o Senhor dentro dessa tenda, você vai ter um filho. Ele fez? Não, porque Sara precisava de uma atitude, ela precisava sair para fora, para ver o que Deus estava fazendo. Sai para fora do seu casulo, amado, porque você fica dentro do seu casulo, vendo Deus fazer um monte de coisa na vida das outras pessoas, não faz na sua, porque você não acredita. Sai de dentro da sua tenda. Uma palavra que Deus me deu há muito tempo atrás, está em Isaías 51, diz: solta o tendo da tua habitação e alarga as tuas estacas, porque eu serei contigo. Eu sou o Senhor. Estende a tenda da tua habitação, abre os teus olhos, veja o que eu vou fazer. É Deus que vai fazer, não sou eu, não é você, é Deus. Observe que quando Deus volta depois, Ele pergunta para Abraão: onde é que está Sara? Será que Deus não sabia que Sara tinha saído? Deus precisava procurar onde é que estava Sara? Deus sabia onde estava Sara. É claro que o Senhor sabe de todas as coisas, Ele sabe tudo, mas Ele pergunta: onde é que está a Sara? Ele perguntou, sabe para quê? Para aprender a transformar a dificuldade em um momento de passagem de nível. Sara já estava grávida. Deus falou: cadê Sara? Falou que não ia ter filho. Onde ela está? Sabia onde ela estava, mas Ele falou para ela: olha, você tem que entender o seguinte, dificuldade para você é passagem de nível. Você vai passar, você vai melhorar, você vai cumprir um propósito. O nível é diferente, porque o nível é o nível de milagre. Sua dificuldade não deve ser o seu choro. Eu estou com dificuldade, eu vou chorar. Não, a sua dificuldade serve como um momento de transformar o pranto em alegria. Sua dificuldade não deve ser a sua vergonha. Não, estou com dificuldade, eu estou envergonhado. Não, sua dificuldade deve ser o motivo para que o poder de Deus e a mão de Deus haja na sua vida e você honre a Deus. Fala: olha, aconteceu, pode acontecer o que for, mesmo assim eu vou louvar e adorar a Deus, porque Ele é o Senhor, e vai transformar as adversidades da minha vida em bênção. E Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, eu louvarei ao Senhor, e eu exaltarei o seu nome, porque Ele é Deus. Deus, na minha, na sua, na nossa vida. Tem uma história, estou encerrando. Um frequentador de igreja, escreveu há muito tempo atrás, não tinha blog, na época era jornal, cartas do jornal, chamava Cartas do Leitor, cartas ao editor. E um frequentador de igreja escreveu para o editor de um jornal e declarou que não fazia sentido ir aos cultos todos os domingos. Ele escreveu o seguinte: eu tenho ido à igreja há 30 anos e durante esse tempo devo ter ouvido mais ou menos uns 3.000 sermões. Mas por minha vida, toda a minha vida, com exceção de um ou outro, não consigo lembrar da maioria deles. Assim eu penso que estou perdendo tempo, estou perdendo o meu tempo, e os pastores também estão desperdiçando o tempo deles. Esta carta iniciou uma grande controvérsia na coluna, e para a alegria do chefe do jornal, ela foi respondida com outra carta. Outra carta entrou dizendo o seguinte: eu estou casado há mais de 30 anos. Durante esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 3.000 refeições. Mas por toda a minha vida, com exceção de um ou outro, não consigo me lembrar da maioria delas. Mas de uma coisa eu sei: todas elas me nutriram e me deram a força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado as refeições e os nossos filhos, estaríamos desnutridos ou mortos. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar a minha alma e de minha família, estaríamos hoje em terríveis condições espirituais.
Você não perde tempo, amado. Você ganha tempo. Com o Senhor você não perde. No versículo 40 diz: mas todos começaram a rir de Jesus. Eles porém ordenou que ele saísse, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os seus discípulos que estavam com ele, e entrou onde encontrava a criança, tomou-o pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levante. Jesus levou para dentro do quarto só as pessoas que realmente interessavam, só as pessoas que criam no milagre. Do que adianta você andar com pessoas que não acreditam na mesma coisa que você acredita? Do que adianta você ter comunhão íntima com pessoas que não têm a mesma visão espiritual que você? Isso é atraso de vida, isso é perca de tempo, isso é lançar pérola aos porcos, infelizmente, mas é razão. O que você precisa hoje? Eu preciso de muita coisa, pastor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, e no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz prosperará. O salmista está falando: eu ando com quem tem algo para me dar, alimentar também, e eu ando para me servir o Senhor. Do que adianta? O que você está precisando? Eu preciso de cura. Se for de cura, toca nas vestes de Jesus, você vai ser curado de todas as enfermidades. Aplica o sangue dele sobre a sua vida. Mas se você precisa de vida, não só de cura, mas também de vida, então não adianta você só tocar em Jesus, você tem que começar a andar com ele. Porque Jairo, quando precisava só de cura, ele chamou Jesus. Mas depois que vieram e contaram para ele que aquela filha dele tinha morrido, ele falou assim: Senhor, eu vou ter que andar com o Senhor até lá em casa, porque eu já não preciso mais de cura, eu preciso de vida. Eu preciso de vida. Se você entende que você precisa de vida, você tem que aprender a andar com ele. Só Jesus pode trazer vida em quem está morto, morto até nos seus pecados. O que ativa a vida de Deus na minha vida é a sua fé. O que ativa a porção de Deus na minha vida e na sua vida é a fé. Saber o que realmente interessa para a realização do milagre. O que interessa para a realização do milagre na minha vida? Apenas uma necessidade. O que interessa para que o milagre seja realizado na minha e na sua vida é apenas uma necessidade. Você tem necessidade de um milagre? Sim, pastor, eu tenho. É o que interessa. Então tenha fé. Então tenha fé, tenha uma atitude. Você tem necessidade, então você está pronto para receber o milagre. Os pais eram as pessoas que mais queriam que aquele milagre acontecesse. Você imagina, perder uma filha de 12 anos, é o que ele mais queria. Ele falou: Senhor, eu não tem nada mais do que eu quero, a não ser o Senhor perto da minha filha, a não ser o Senhor estando perto dela, ministrando sobre a vida dela. Aquela mulher hemorrágica, que tocou em Jesus para ser curada, o que ela mais queria era o quê? Ser curado. Ela toca em Jesus, o toque vai curar as enfermidades. Essa noite, amado, você pode ter N problemas, você pode ter diversos problemas, mas uma coisa só vai determinar toda a situação dos seus problemas. Sabe o que é? A sua atitude. Sem a sua atitude nada vai adiantar. Você pode ter fé, você pode ter o que for, se você não tem uma atitude para mudar a sua vida, não vai adiantar. Se você não tiver uma atitude para colocar o pé nas águas, não vai adiantar. O povo saiu do Egito, desesperado, quando olhou para trás, viu o faraó, viu à frente o mar, chegou até Moisés e falou: nós vamos morrer. Moisés chega até Deus e fala: nós vamos morrer. Aí Deus fala para ele: não te mandei parar? Manda o povo marchar. Pisa na água. Se você não tiver atitude, Moisés pode ter olhado aquele mar e falado: meu Deus, é muita água. Ou tem fé? Vou pisar. Agora, você acha que se Moisés não tivesse feito todos aqueles outros milagres, você acha que ele ia com toda a confiança para tocar no mar? Por isso é importante você ter bagagem com Cristo, para saber quando ele fala para você: crê somente, você fala: eu creio.
porque há tempo atrás o Senhor fez isso, tempo atrás o Senhor fez aquilo, outra época o Senhor fez isso, eu já vi o Senhor fazer com outra coisa, eu já vi o Senhor fazer. Eu creio. Tem que ter bagagem com Ele, tem que conhecer Ele, tem que andar com Ele, porque Ele pode transformar a sua vida. Eu não sei qual a sua necessidade hoje, eu não sei qual o seu problema hoje, mas eu sei que Cristo pode mudar a sua história. Cristo pode mudar a sua vida. Queria convidar a equipe de louvor para vir à frente. Peça hoje para que o Senhor venha trazer clareza na sua vida. Tem problemas na sua vida que vão ser resolvidos só por Ele, mas tem outros problemas na sua vida que vai bastar uma atitude sua, porque Ele já determinou o processo completo. Tem problemas na sua vida que o Senhor já determinou que era para ser feito, está esperando você tomar uma atitude. Outros problemas, você vai ter que ir até Ele, como Jairo fez, suplicou, implorou, pediu, chorou, e o Senhor mudou as circunstâncias, por mais horrível que ela seja. Agora tem outros problemas, que eles já foram resolvidos, você simplesmente não tomou posse ainda, porque falta uma atitude sua. Por isso, fé e atitude andam juntos. Por isso, fé e atitudes caminham juntos. Não tem como você separar um do outro. Eu quero convidar você a se colocar diante do seu Pai, do seu Deus. Enquanto a equipe de louvor toca um cântico, eu quero que você, que necessita de um milagre do Senhor, coloque a sua necessidade na presença dEle. Coloque o seu problema diante dEle. Coloque o seu coração diante dEle. Não sei qual é esse problema, você e Deus vai resolver isso, porque tem problema que você vai ter que resolver. Coloque-se diante dEle. Comece a orar. Comece a colocar a sua vida diante dEle. Faça valer a pena as atitudes que o Senhor teve por você. Faça valer a pena o chamado que Ele teve por você. Coloque a sua vida diante dEle. Oh Senhor, é diante do Senhor, ó Pai, que nós estamos. Tem pessoas aqui que têm se aproximado de Jesus, mas não têm tocado nele. Tem pessoas aqui que têm se aproximado da presença dele e não têm tocado nele. O Senhor quer que você toque nele. O Senhor quer que você toque na presença dEle.